Igreja do Senhor, eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 4, Atos 4. Você que está também no seu lar, pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura. O livro de Atos, ele está logo depois dos livros dos Evangelhos, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Atos capítulo 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais, os soltaram. Não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de que 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, Deus amado, Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, para ouvir a Tua palavra nesta noite e falar aos nossos corações, ó Deus, para que esta palavra venha nos alimentar espiritualmente, nos dirigir, ó Pai, para que nós possamos verdadeiramente estarmos diante de Ti, ó Pai, para fazermos a Tua vontade, ó Deus, em nossas vidas. Ó Senhor, que Teu Santo Espírito possa falar, ó Deus, através dessa palavra aos nossos corações, ó Deus. Que toda palavra do homem, ó Deus, todo pensamento, ó Pai, humano, aqui seja impedido, ó Deus, em nome de Jesus. E apenas Teu Espírito Santo venha falar nesse momento, através da Tua palavra. É o que te rogamos e te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, podeis assentar. Eu gostaria nessa noite, para que nós possamos verdadeiramente entrarmos no texto em que foi lido, nós voltarmos um pouco atrás, lá em Atos, para compreendermos esta passagem. Como diz o texto aí, inicia dizendo: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes. O que é que estava ocorrendo? Jesus Cristo havia sido morto, entregue para ser crucificado, condenado, morto, mas Deus Pai havia ressuscitado. E após ressuscitar, o Senhor esteve com seus discípulos durante 40 dias. E ali, antes de ascender aos céus, Ele orientou os seus discípulos que eles deviam ficar em Jerusalém e buscar poder do alto, até que do alto fossem revestidos de poder. E assim os discípulos fizeram. Se mantiveram, toda a igreja reunida, sempre juntos, orando, buscando em Jerusalém, aguardando a promessa que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Até que num domingo, no culto das 9 horas da manhã, enquanto estavam reunidos, um vento impetuoso tomou conta daquele lugar, e eles começaram a falar em línguas estranhas. A Bíblia relata que sobre suas cabeças haviam chamas como que de fogo. E a multidão, vendo aquilo, correu para ver o que estava acontecendo, pois não entendiam, pois muitos estavam ali, falavam em várias línguas, e uns não compreendiam os outros, e eles naquelas línguas falavam glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então alguns perguntavam o que estava acontecendo, outros criticavam e diziam: eles estão embriagados. E Pedro, o apóstolo Pedro, ouvindo aquilo, retrucou e disse: não, são 9 horas da manhã. Esse povo não está embriagado. Este povo está recebendo o cumprimento de que o profeta Joel falou lá, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre a sua igreja o seu Espírito. É isso que está acontecendo. E naquele exato momento Pedro viu a oportunidade de pregar a palavra do Senhor ali. E começou a ministrar a palavra do Senhor àquelas pessoas, dizendo quem era Jesus, quem tinha sido Jesus, inclusive falando: este é aquele o qual vocês o condenaram e o crucificaram. E relata a Bíblia que a mensagem de Pedro, através do Espírito Santo, chegou a ter 3.000 pessoas convertidas e batizadas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E após isso, eles continuaram ali louvando e também ministrando a palavra do Senhor com intrepidez, com ousadia. E Pedro e João, certa feita, se dirigindo ao templo para orar, na oração também da hora nona, foi colocado à porta do templo um paralítico, um coxo, que geralmente
nos dias de culto, estavam ali, ele ficava sentado à porta do templo para poder pedir esmolas, pois ele sobrevivia disso. E Pedro e João, quando chegaram ali no templo, aquele paralítico se dirigiu a ele pedindo esmola e eles fitaram os olhos nele e disseram: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas isto que temos nós te damos, levanta-te e anda. Menciona a palavra de Deus que aquele homem saiu saltitando no meio de todo o povo, no meio da igreja, dando glórias a Deus e dizendo e mostrando o que havia sido feito com ele. Verdadeiramente, todos nós sabemos que é impossível alguém receber do Senhor alguma cura, alguma manifestação e querer guardar única e exclusivamente para si. Nós vemos em muitos relatos que o Senhor Jesus sempre, em muitas vezes que o curava, dizia: olha, você está curado, agora vai, mas não fala para ninguém. Mas era sempre o contrário que acontecia. A pessoa que recebia a bênção, ela queria dividir isso com todo mundo. Queria falar isso a todos, queria mostrar o que foi feito. E aquele paralítico, aquele coxo que estava naquela igreja, não fez diferente. Saltitava, exaltava e dizia a todo mundo o que foi que aconteceu na vida dele. E isto chamou a atenção de muitas pessoas. E essas pessoas começaram a rodear João e Pedro e achavam elas que aquilo que havia ocorrido era poder deles mesmos. Mas, mais uma vez, Pedro se vê na oportunidade de levar a palavra de Deus. Quão importante, amados, é que a gente possa nos apercebermos das oportunidades que muitas vezes o Senhor coloca em nossas vidas para falar de seu amor. Às vezes é com a pessoa da família, às vezes no trabalho, às vezes em uma condução. Deus tem nos dado a oportunidade. E assim como os apóstolos naquele dia aproveitaram a oportunidade de falar de Jesus, é necessário que a igreja do Senhor não perca oportunidades para falar do Senhor. Nós vivemos em dias difíceis e não se espante se as coisas cada vez mais piorarem, porque isto é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que passará céus e terra, mas a palavra dele, esta não há de passar. Não podemos e não temos mais essa condição de estarmos perdendo tempo em deixarmos de anunciarmos as boas novas. E Pedro e João, foi a primeira coisa que fizeram. Ali no meio daquela multidão, começaram a pregar o evangelho, começaram a falar do amor de Jesus, a falar do que Jesus tinha feito, a falar do que eles viram enquanto andavam com Jesus, e diz a palavra do Senhor, que o número daqueles aumentou a 5.000 pessoas. Que maravilha, né, irmãos? Mas enquanto eles pregavam, enquanto eles falavam, alguém ficou incomodado com isso. Alguém se doeu com isso. Era o culto das 3h da tarde, e aquele homem havia sido curado, e enquanto Pedro e João estavam ali pregando, que nem diz o texto aí no versículo 1 aí do capítulo 4, enquanto eles falavam ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus nada mais eram do que pessoas ricas daquela comunidade, pessoas que tinham bons cargos, mas não por capacidade, mas meramente por influência financeira. Isso nos traz não muita diferença nos dias de hoje. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso em nossa sociedade. E os sacerdotes quem eram? Os sacerdotes nada mais eram do que pessoas que derivavam da linhagem dos saduceus, acompanhado também pelo capitão da guarda, que, por sua vez, respondiam aos sacerdotes. Ou seja, tanto como nos dias de hoje, naquela época, o governo era dado a famílias que tinham um poder aquisitivo, a pessoas de influência, e somente a esses. E essas pessoas estavam ressentidas, diz aí no versículo 2, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E por que isso?
Porque, conforme ela relata lá em Mateus, Jesus Cristo, ao entrar no templo e ver os sacerdotes que transformaram o templo num covil de mercadores, Jesus os expulsou, os espancou, colocou para fora dali e os repreendeu. E eles temiam a Jesus a ponto de o condenarem e levarem a julgamento e o matarem. E eles acreditavam piamente que com isso eles tinham resolvido o problema. Mas aí surge mais uma vez o nome de Jesus. E isso incomodava esses homens. E aí no versículo 3, disse que eles se apoderaram dos apóstolos e o prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Assim como os dias de hoje, e nós vemos aí muitas vezes os nossos governantes resolvendo coisas na calada da noite, às escondidas. A mesma coisa fez esses homens, prender os apóstolos e encarcerá-los até o dia seguinte. Versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Meus irmãos queridos, eu quero, juntamente com vocês hoje, levar-nos a refletir sobre vencermos as perseguições. Como a igreja do Senhor deve fazer para vencer as perseguições. Não nos enganemos que, como já foi falado, vivemos dias maus. E nos dias de hoje, não está muito diferente daqueles dias passados. Nós vemos aí através da internet, que hoje globaliza tudo. Você mesmo do outro lado da terra, você tem acesso à China, a outros países, e você vê as perseguições aos cristãos, como na Nigéria está acontecendo, em outros países, que não permitem que a palavra do Senhor seja pregada. E muitas vezes nós estamos aqui, na América do Sul, na América do Norte, deste lado de cá, tranquilos, sentados, e dizendo que está muito longe. Mas não se engane, querido, essa perseguição, assim como nesses dias que ocorreu lá com os apóstolos, está ocorrendo em nossos meios. Só que de uma forma muito mais abafada, muito mais disfarçada, num contexto muito mais diferenciado, sutil, enganoso. Mas o que eu quero dizer, a igreja do Senhor, em tempo de perseguições, ela nunca se deixou abater, nunca baixou a guarda, nunca desistiu. E isto é o que nós vamos ver, o que aconteceu com esses apóstolos, com esses irmãos, com este povo, que recebeu o Espírito Santo do Senhor, e começaram a pregar aos quatro cantos. Foi ali através do Pentecoste que nasce a igreja do Senhor. E foi através dessas perseguições que houve o espalhamento da igreja, e a igreja cada vez mais se desenvolvia. Então nós precisamos estarmos cientes que as perseguições virão, mas que tudo está debaixo da potente mão de um Deus soberano, que sabe todas as coisas e que de todas as coisas controla. Amém? No versículo 5 diz que no dia seguinte, eles se reuniram, e em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder? Com que autoridade? Quem lhe autorizou falar desse Jesus? Qual foi onde você aprendeu e como você tem poder para curar paralíticos? Muitas vezes, a gente pode se encontrar numa situação como essa, sendo colocado em xeque-mate. Às vezes no trabalho, às vezes numa repartição, tentando ser o quê? Amedrontado, inibido a não falarmos do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao invés
de baixar a cabeça àquelas autoridades, ao invés de se curvar diante daquelas autoridades, o apóstolo Pedro age de uma forma bem diferente. Veja aí no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade dos povos e ancião. Veja que agora Pedro, que havia sido um homem que andava com Jesus, que esteve com Jesus, que Jesus muitas vezes perguntou a ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: então apacenta minhas ovelhas. O homem que andava com Deus, o homem que estava ao lado do Senhor, o homem pelo qual Deus havia dito que faria dele uma pedra. Mas quando o Senhor Jesus foi levado preso, este homem se acovardou e se escondeu. E se escondeu dessas mesmas autoridades. Agora Pedro estava diante dessas mesmas autoridades, porém movido por uma força, movido de uma forma totalmente diferente, mas não por conta dele mesmo e não por força dele mesmo, mas porque havia recebido e sido renovado pelo Espírito Santo de Deus, que agora habitava em sua vida e não se fazia mais encovardar perante qualquer pessoa que o quisesse intimidar de falar de Jesus Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e povo anciões. Veja que Pedro agora, quando ele ergue a sua voz, ele já ergue com um certo tom em autoridade. Ele estava preso, sendo julgado, mas ainda assim falava com autoridade. E Pedro, nesse momento, não queria só chamar a atenção das autoridades, mas também de todos que estavam ali presentes. E disse: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício, ou seja, Pedro está dizendo para aquelas autoridades, Pedro está dizendo para o povo: hoje nós estamos aqui diante de vocês, sendo julgados, porque nós fizemos o bem. Hoje esses homens nos trazem aqui diante de vocês, e nós estamos sendo julgados, porque havia um aleijado, havia um coxo, e ele foi curado. Pedro queria mostrar de antemão àqueles juízes que eles estavam diante de um tribunal injusto, assim como foi feito com o Mestre Jesus Cristo. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificasse e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Que maravilhas! Meus irmãos, Pedro e João, questionados sobre com que autoridade, com que poder eles estavam fazendo aquilo. Eles muito bem podiam dizer assim: ora, nós fazemos isto porque nós somos apóstolos, nós fazemos isto porque somos apóstolos de Cristo. Mas em momento algum, Pedro puxou a glória para eles, mas deu toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, e disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E fez pior. Pedro, sabendo que aqueles homens haviam condenado Jesus, ele tinha plena certeza que ele também poderia receber a mesma sentença que Jesus recebeu. Mas sabe o que ele fez? Ele disse: Jesus Nazareno, este ao qual vocês crucificaram. Que coragem, irmão, que intrepidez. Nós vemos aqui que não é coisa humana. Essa força, essa coragem, essa determinação, esse poder, só pode vir para alguém que está totalmente entregue, disponível a fazer a obra do Senhor. Igreja do Senhor, independente de qual a circunstância, independente de qual momento, nós não podemos nos acovardar.
nós não podemos retroceder, nós não podemos estarmos de acordo com aqueles que querem deturpar e modificar a palavra do Senhor. É preciso nós estarmos conscientes, assim como Jesus padeceu. Ele disse que se eu, que sou o mestre, sendo Jesus padeceu, imagine vocês, por amor do meu nome. Precisamos estar dispostos, assim como Pedro e João, a colocarmos nossas vidas diante do Senhor, e mesmo em meio a qualquer ameaça, a qualquer dificuldade, olharmos apenas para Cristo e glorificarmos o nome dEle, inclusive nessas horas. E ele diz que é em seu nome que este que está curado está perante vós. E ele diz aqui que está perante vós, porque o paralítico que havia sido curado, estava ali naquela reunião. No dia seguinte, ele não foi aí ganhar os 4 cantos e festejar, não. Ele foi ali, juntamente daquele julgamento, e ali estava a prova do que Jesus havia feito. No versículo 11 ele diz, este Jesus é pedra rejeitada, ou seja, Pedro está dizendo, e não é só isso, ele não é apenas o homem que vocês crucificaram, Jesus foi a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Pedro está querendo dizer, e quem trabalha com construção, irmão César hoje está aqui presente e sabe bem disso, para você colocar uma construção no esquadro, você precisa colocar ele numa ferramenta chamada esquadro, fazer as medições certinhas, não é isso, César? Mas naquela época se usava uma pedra, que ela tivesse um esquadro perfeito. E Pedro está dizendo aqui, olha, ele era esta pedra que vocês, judeus, que vocês, homens da lei, que vocês, doutores da lei, que vocês, responsáveis, sacerdotes, rejeitaram. A pedra angular, irmãos, numa construção, é dela que depende tudo. É da pedra angular que você faz o alinhamento de uma parede. É da pedra angular que você sobe as colunas de um prédio. É da pedra angular que todo um piso pode ser colocado depois sem nenhum defeito. Jesus é a pedra angular que regula a minha e a sua vida. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter isso em mente. Nós precisamos nos basilar, nós precisamos nos guiar por Jesus Cristo. E só uma maneira da igreja do Senhor fazer isso é em oração, em perseverança e leitura da palavra do Senhor. Nós não podemos, em tempo algum, estarmos dando ouvido a coisas, a pessoas que não condizem ou que não diz respeito a esta pedra angular. E ele diz só isso. E ele não era só essa pedra angular que vocês rejeitaram. Mas em nenhum outro, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está dizendo para vocês, olha, vocês mataram, mas Deus o Pai o ressuscitou. Ele era a única forma, a única coisa de nos levar a uma vida reta, justa. E vocês pensam que vão ser salvos? A única maneira de ser salvo é através desse nome, chamado Jesus Cristo. É sobre este nome, é na autoridade do poder deste nome, que este homem foi curado. Que maravilha, irmãos. Nós precisamos estarmos sempre voltados a esse pensamento, de qualquer coisa que nós fizermos em nossa vida, façamos para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios ainda diz mais, que nós não devemos fazer as coisas, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso labor, como se fosse para homem, mas como se fosse para Deus. Porque se nós fizermos como se fosse para homens, nós vamos estarmos agradando apenas aos homens. Mas quando nós fazemos para Deus, nós não só agradamos a Deus, mas também
aos homens. Amém? E Deus é glorificado através disso. Versículo 13 diz que eles agora estão espantados, assustados com a intrepidez de Pedro e João. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles agora olham para Pedro e João, e eles sabem que Pedro e João eram apenas pescadores, iletrados, ou seja, que não tinham nenhum conhecimento científico, que não haviam estudado em escolas, incultos, que talvez não tinham ido para um seminário, feito um curso de teologia, não tinha tanto poder, acesso às escrituras, mas eles estavam espantados, porque esses homens falavam com intrepidez, ou seja, com ousadia. Você tem falado da palavra do Senhor com ousadia? Eu e você, nós temos sido perante as pessoas ousadas, intérpretes? Quando o Senhor chamou a Moisés a libertar seu povo, ele disse assim: Senhor, manda eu não, né? Eu sou ruim de fala, né? Como diz assim, eu sou gago, eu sou fonho. Foi a desculpa que ele usou. Que desculpa eu tenho usado para deixar de falar do amor de Jesus? Nós precisamos estarmos aptos a qualquer momento a falar de Jesus. Meu irmão, mas trata-se do meu patrão, ele é juiz federal, como é que eu vou chegar para falar de Jesus para ele? Pedro estava diante de juízes e não deixou de falar de Jesus. Fale da forma como você sabe falar, da maneira como você sabe dizer, porque não é você quem vai fazer a mudança, é o Espírito Santo de Deus que vai te levar. É o Espírito Santo de Deus quem convence. A igreja do Senhor não pode estar calada, achando que não tem capacidade, achando que não tem mérito para desenvolver essa palavra. Não importa se você é culto ou letrado, não importa quantos cursos de mestrados você tem, não importa se você só fez até a 4ª série, o que importa é que você não deve calar, nem deixar falar do amor de Jesus. Amém? E eles diziam, admiraram e reconheceram, parte B do versículo 13, que haviam eles estado com Jesus. Essa é outra parte interessante que chama a atenção deste versículo. Eles reconheceram que eram homens simples, reconheceram que eram incultos, reconheceram que não tinham formação, mas eles reconheceram a principal coisa: esses homens estiveram com Jesus. Será que na minha vida as pessoas quando olham para nós como igreja do Senhor, como olham para nós e dizem que nós somos crentes, será que eles reconhecem Jesus em nossas vidas? Será que no nosso proceder, no nosso andar, nas nossas palavras, na nossa forma de reagirmos, Deus tem sido reconhecido? Deus foi reconhecido em João e Pedro. E esses homens disseram, eles estiveram com Jesus. E mandando-os sair do sinédrio, porque aqueles que trabalham de forma errada, sempre querem fazer as coisas na oculta, mandaram João e Pedro sair do sinédrio e consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Ou seja, havia acontecido um milagre, e esse milagre havia sido em praça pública, todos conheciam, e era impossível negar. Diante deles estavam as pessoas que tinham feito o milagre, e estavam o milagre. Como negar isso para as pessoas? Aqueles homens queriam conduzir as pessoas ao ensino errado, eles queriam ocultar a verdadeira palavra. Meus irmãos queridos, nós devemos ter muito cuidado. Há hoje uma gama imensa
de pessoas se dizendo apóstolos, se dizendo mestres, abrindo igreja, mas que não pregam o verdadeiro evangelho. A palavra do Senhor já diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós temos buscado conhecimento no Senhor. É preciso, meus irmãos, mais do que nunca nesses últimos dias, nós buscarmos conhecimento no Senhor. Não apenas nos cultos, ouvindo as pregações, ouvindo os cultos de doutrina, mas lendo você mesmo, na sua vida diária, a palavra do Senhor. Como eu sempre costumo dizer, Deus nos dá 24 horas por dia. Dessas 24 horas, quanto tempo nós teremos para ler a Bíblia, para orarmos, para estarmos na presença do Senhor, buscando conhecimento? E eles, preocupados, versículo 17 diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçá-lo-emos, para não mais falarem em nome de quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-os que lhes absolutamente não falasse, nem insinuasse em nome de Jesus. Não se engane. O diabo, na hora da perseguição, ele vem para negociar com você. Muitas vezes, você é convidado a dizer: olha, não faz isso não, senão você vai se dar mal. Olha, se você não fizer desta forma, você não vai ficar bem na fita, vai ser ruim para você. Igreja do Senhor, não abra mão da verdade do Senhor. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Lá em 2 Timóteo diz que nos últimos dias haverá tipo que comichões, as pessoas não vão querer ouvir a verdade e farão para si doutores, mestres que falam exatamente o que os seus ouvidos querem ouvir. E nos últimos dias que nós vivemos, isso já está acontecendo. Igrejas, pessoas que não querem ouvir a verdade, pessoas dentro da igreja que não querem ter seus pecados confrontados, pessoas dentro da igreja que só querem pregações de bênção, prosperidade, mas não querem ser confrontados do seu pecado, não querem ser confrontados da sua falta de fé. E esses homens não se amedrontaram. Vejam só como Pedro responde a esse convite de se calar e ir embora. Versículo 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro agora, aquele homem covarde, que havia se escondido dessas autoridades, mesmo debaixo de ameaça, olha para ele e diz assim: eu fico imaginando essa cena. Talvez Pedro chamou ele assim pertinho, né? Vem cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui no teu ouvido. O que é que você acha? Qual é o mais importante? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Um crente não consegue ser o mesmo depois que ele tem um encontro divino com o Pai. Depois que ele vê o milagre acontecer na sua vida, depois que ele vê o milagre acontecer na vida da sua família, depois que ele vê o milagre acontecer na vida dos seus amigos. E eu não falo de milagre físico ou de milagre apenas de bênçãos materiais, mas eu falo do milagre espiritual. Quantos de nós hoje estamos aqui, e se nós pararmos e olharmos para o nosso passado, nós não vamos dizer para nós mesmos: eu sou um milagre do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, Deus tem operado milagres, Deus tem feito milagres, tem restaurado pessoas, tem tirado homens das drogas, tem tirado homens de famílias destruídas,
tem reconstruído os lares, Deus tem feito coisas maravilhosas, e nós, como testemunhas disso, nós que vivenciamos isso, não podemos nos calar, não podemos nos amedrontar diante disso, e pregar um evangelho fake, um evangelho disfarçado. Ainda hoje, colocaram uma charge no Instagram, e eu achei interessante, 2 bonequinhos, 2 senhores, um com a Bíblia mais ou menos no tamanho dessa Bíblia aqui da igreja, e o outro com a Bíblia bem fininha, bem pequenininha, e ele dizia assim: nossa, como a sua Bíblia é fininha. E ele disse: eu rasguei as folhas, tudo que não me dizia respeito, e só deixei aqui o que realmente me interessa. É fácil assim, né? Mas será que essas pessoas, essas igrejas, estão fazendo a vontade do Senhor? Estão verdadeiramente sendo vencedoras quando a perseguição chega? Precisamos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Versículo 21 diz que depois disso, eles foram ameaçados mais ainda. Os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecia. Ou seja, como covardes que são, como pessoas injustas, que fazem as coisas erradas, na covardia resolveram soltar João e Pedro. 22, ora, tinha mais de que 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Veja que o escritor, ele faz questão de registrar isso nessa passagem. Tinha mais de 40 anos o homem que recebeu essa cura. Ou seja, queridos, aquela doença não era temporária. Aquela doença não era um simples problema de coluna. Aquele homem tinha um problema de nascença, ele nasceu daquele jeito. Ele era paralítico. A medicina da época não tinha dado jeito. Há 40 anos aquele homem penava e vivia de migalhas dos outros daquele jeito. Então, por isso que quando ele recebeu este milagre, ele saltitou, ele pulou, ele glorificou e exaltou o nome do Senhor Jesus Cristo. Como ocultar, como esconder um milagre como esse? Impossível. Ainda mais quando se acontece na presença de tantas pessoas. E eles foram soltos, açoitados, ficaram presos, foram ameaçados, disseram a ele: ó, não fala desse Jesus Cristo aqui dentro, cai fora da cidade. E eles fizeram isso, né? Não. Veja o que eles fizeram. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Quando você se sente ameaçado, perseguido, para onde é que você corre? Para a casa da sua mãe? Para o colega mais próximo? Ou você, como está sendo ameaçado, perseguido, você vai se esconder? Como igreja de Deus, nós devemos correr para junto dos nossos irmãos em Cristo, para o seio dos nossos irmãos em Cristo. É impossível, amados. Tem pessoas hoje que querem viver sem fazer parte do corpo de Deus, da igreja do Senhor. Isto é impossível. Como crentes em Cristo, nós precisamos estarmos unidos como irmão. É na igreja que nossas feridas são saradas, é na igreja que nossas feridas são tratadas, é na igreja que nós recebemos refrigério, é na igreja que nós recebemos forças para vencermos as perseguições. Pedro e João foram para a igreja, chegaram lá, contaram tudo aos irmãos, o que haviam ouvido. E o que foi que os irmãos fizeram? Se fosse dos dias de hoje, olha, o pastor Diogo corresse para cá, né? Gente, é o seguinte, nós agora estamos transmitindo através da internet, e porque estamos falando de Jesus Cristo, porque eu preguei disso, a polícia está vindo aí para cá, o que nós faríamos? Será que a metade sairia correndo, a metade ficava? Vamos ver o que os irmãos daquela igreja fizeram? Versículo 24. Ouvindo isto, ou seja,
Quando a igreja ouviu, João e Pedro, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. A primeira coisa que a igreja fez foi uma reunião de oração. Foi mesmo, irmão? Foi. Irmãos, então vamos reunir os irmãos e vamos orar. Igreja do Senhor, em momentos difíceis, em momentos perniciosos, de perseguição, em momentos em que você não sabe como resolver, não é a sua força, não é o seu braço, não é o seu conhecimento que vai resolver. A igreja do Senhor, em momentos como esse, deve orar, entrar em oração, dobrar os joelhos na presença do Senhor e, de preferência, junto com todos. A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. O que for ligado na terra, será ligado no céu. A igreja do Senhor é o local de você correr quando a perseguição chegar. E eles oraram, mas oraram da seguinte forma. Primeira coisa, a igreja não disse assim: Senhor, tu viste o que aconteceu com teus servos. Agora, Senhor, queima esses homens, mata, Senhor, homem, destrói, Senhor, esses homens. Não, aquela igreja era uma igreja que vivia alimentando-se da palavra do Senhor, tinha conhecimento da palavra do Senhor. E a primeira coisa que eles fizeram em sua oração foi reconhecer a soberania do Senhor. Veja aí, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu, soberano Senhor. Aquela igreja estava dizendo assim: nada foge ao controle de Deus. Tudo, todas as coisas estão no controle de Deus. Se Deus permitiu vocês serem presos, se Deus permitiu vocês serem açoitados, se Deus permitiu vocês ouvirem isso, se Deus permitiu a perseguição sobre nós, é para a honra e é para a glória dele, e nós reconhecemos isso. Depois, eles reconhecem o tamanho do Deus que serve. Veja só, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar. Um Deus que criou o mar, um Deus que criou os céus, um Deus que criou tudo o que nele há. Querida igreja do Senhor, que tamanho tem o seu Deus? Que tamanho é o Deus que você serve? Lá em Isaías 40:12 diz assim: que na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Dá para imaginar o tamanho desse Deus? Um Deus que mede as águas do mar na concha da sua mão, um Deus que mede o pó da terra em balança de precisão. Este é o Deus que aquela igreja servia. Esse é o Deus que essa igreja do Pirangi serve. E é o Deus a quem nós precisamos recorrer nessas horas de perseguição. E eles continuam a sua oração e agora eles começam a citar o Salmo 2. Como é importante nós conhecermos bem a Bíblia. E eu falo conhecermos bem a Bíblia não como teólogos, não como grandes estudiosos, que também é importante, mas conhecer a Bíblia como alimento único de quem é crente, cristão, de quem precisa daquilo para viver todo dia. Nós fazemos no mínimo 3 refeições por dia: café, almoço e janta. E o nosso espírito precisa ser alimentado diariamente, a todo instante. Assim como lá em Efésios, quando ele fala sobre estar revestido de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, calçar os pés no evangelho da preparação da paz, a espada do Espírito. Mas lá no finalzinho ele diz: isso tudo com súplicas, em oração, em todo o tempo. A todo tempo nós precisamos estarmos em espírito e oração na presença do Senhor, porque o diabo que está ao nosso derredor, ele não cochila, ele não dormita, mas está a todo tempo
querendo destruir a igreja do Senhor. E aí essa igreja cita o Salmo 102, versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que te enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. Ou seja, a igreja está dizendo: Senhor, eles se ajuntaram contra o teu servo Jesus. Não foi contra nós, Senhor, foi contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, e com os gentios e gente de Israel. Ou seja, Pôncio Pilatos e Herodes eram inimigos, mas quando foram crucificar Jesus, eles se juntaram. Os gentios e os judeus não se batiam, eram inimigos, mas para crucificarem Jesus, eles se juntaram. O diabo usa de todos os meios e todas as forças, até os que são contra, para tentar derrotar a igreja do Senhor. Não se engane, ele está ao nosso derredor. Versículo 28. E para que eles fizeram isso? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que igreja, irmãos, que igreja abençoada. Mais uma vez ele diz aqui: ó Senhor, tudo isso eles fizeram naquela época, para te crucificar, mas único exclusivamente, porque estava tudo predeterminado por ti. Tu és soberano, nada acontece sem a tua autorização. Versículo 29, agora, Senhor, e aí eles passam a orar por eles. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, eles não pedem para que Deus os livre daquilo. Eles não pedem para que Deus acabe com os saduceus, com os escribas, com os fariseus. Eles não pedem para saírem da batalha. Eles não pedem para sair da perseguição. Eles pedem ousadia a Deus. Senhor, dá-nos ousadia para falarmos da tua palavra. Ou seja, Senhor, agora que estamos sendo perseguidos, agora que estamos sendo recalchutados, nós sabemos que isso tudo não foge à tua soberania, não foge aos teus propósitos. Então, Senhor, dá-nos ousadia para falarmos mais ainda da tua palavra. A igreja do Senhor precisa ter essa visão. Quando chegar a perseguição, quando chegar o aperto, nós precisamos pedirmos ousadia para continuarmos em frente, não para fugirmos da batalha. Nós nos alistamos nesse exército para combatermos essas forças malignas. E é o Senhor que nos dá ousadia para isso. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles ainda reconhecem que todos esses milagres que estão acontecendo, tudo isso não é mérito deles. Não é porque eles estudam a Bíblia. Não é porque eles estão em oração, não é porque eles são servos de Deus, mas é porque o Senhor dos Exércitos está com ele, e é ele quem opera milagres e maravilhas, e é o nome dele que a todo tempo, a todo momento, deve ser exaltado e glorificado, assim como os apóstolos João e Pedro fizeram. Tendo eles orado, e aí vem a resposta da oração, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eis a resposta da oração. A igreja orou. Deus se agradou da petição daquela igreja, e desceu naquele lugar, a ponto das estruturas estremecerem, se abalarem, e aqueles homens e mulheres de Deus começaram a falar mais ainda com ousadia, com intrepidez da palavra do Senhor, e a igreja do Senhor crescia, crescia e crescia a todo tempo. Queridos irmãos, que verdadeiramente nesta noite, Deus nos molde, Deus nos oriente, Deus nos capacite
assim como fez com Pedro. Quando antes nós éramos pecadores, estávamos apenas preocupados com nossos próprios afazeres, as nossas necessidades. E Ele teve um encontro com nós, e nos salvou. E a Bíblia diz que Ele nos salvou e nos predestinou para quê? Para a glória e louvor do Seu nome. Que nós possamos verdadeiramente fazer jus a isso que a palavra de Deus nos diz, que nós fomos salvos, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados. E muita gente se confunde com isso, não, porque agora eu sou salvo, eu sou eleito, eu sou predestinado. Não, meu querido, Deus te salvou, Deus te elegeu para andarmos em retidão, irrepreensíveis e fiéis em sua presença. É o que diz a palavra dele lá em Éfeso. Para o louvor da sua glória. Que nos dias de perseguições, que quando alguém chegar para negociar com você os seus valores, você diga, não, eu sirvo ao Senhor dos Senhores, eu sirvo a Jesus de Nazaré, eu sirvo ao homem que vocês crucificaram, eu não vou negar a Ele, eu sei a quem tenho servido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha coroa até o dia final. Que Ele, pois, nessa noite, nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua maravilhosa graça em suas vidas, e que nós possamos vivermos a cada dia para o louvor, para a honra e para a glória da sua graça. Amém?